Encíclica Iucunda Sempre Expectatione. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Viva a confiança no Rosário. 1. Com alegre expectativa e com renovada confiança, olhamos sempre à volta do mês de outubro, porque desde quando começamos a exortar os fiéis a consagrarem este mês à Beatíssima Virgem, ele tem acarretado em toda parte uma poderosa floração do Rosário entre os católicos. Qual tenha sido o motivo das nossas exortações, jamais de uma vez o expusemos. Visto que os tempos prenunciadores de desgraças para a Igreja e para a sociedade exigiam o auxílio poderoso de Deus, nós achamos dever implorá-lo justamente mediante a intercessão de sua mãe e, sobretudo, com esta fórmula de oração, cuja salutar eficácia o povo cristão pôde sempre experimentar. Experimentou-a com efeito desde as origens do Rosário Mariano, quer na defesa da Santa Fé contra os nefastos ataques dos hereges, quer no repor em honra aquelas virtudes que haviam sido sufocadas pela corrupção do mundo. Experimentou-a por uma série ininterrupta de benefícios, privados e públicos, cuja lembrança por toda parte foi imortalizada até mesmo com insígnias instituições e monumentos. E também nos nossos tempos, trabalhados por múltiplas crises, folgamos de reconhecer que justamente do Rosário tem provindo frutos salutares. Todavia, quando em volta, veneráveis irmãos, vós mesmo vedes que ainda permanecem, e em parte agravados, os motivos para convidarmos, ainda este ano, os vossos fiéis a reavivarem o fervor das suas súplicas para com a Rainha do Céu. 2. Além disto, quanto mais fixamos o pensamento na íntima natureza do Rosário, tanto mais claramente se nos manifesta a sua excelência e utilidade. E por isso cresce em nós o desejo e a esperança de que a nossa recomendação seja tão eficaz que dê o mais amplo desenvolvimento a esta santíssima oração, difundindo-lhe sempre mais o conhecimento e a prática. Confiança em Maria como mediadora. 3. Para tal fim, não evocaremos aqui os argumentos que, sob vários aspectos, expusemos sobre este mesmo assunto nos anos precedentes, mas antes apraz-nos considerar e expor como, de acordo com os divinos desígnios da providência, o Rosário desperta o ânimo de quem reza, uma suave confiança de ser atendido e move a maternal piedade da Virgem bendita a corresponder a tal confiança com a ternura dos seus socorros. 4. O nosso suplicante recurso ao patrocínio de Maria funda-se no seu ofício de mediadora da graça divina, ofício que ela, agradabilíssima a Deus, pela sua dignidade, pelos seus méritos, e de longe superior em poder a todos os santos, continuamente exerce por nós junto ao trono do Altíssimo. Ora, este seu ofício talvez por nenhum outro gênero de oração seja tão vivamente expresso como pelo Rosário, onde a parte tida pela Virgem na redenção dos homens é posta tão em evidência que parece desenrolar-se agora ante o nosso olhar. Isto traz um singular proveito à piedade, seja na sucessiva contemplação dos sagrados mistérios, seja na recitação repetida das preces. Nos mistérios gozosos. 5. Primeiramente se nos apresentam os mistérios gozosos. O Filho eterno de Deus abaixa-se até os homens, feito ele próprio homem, mas com o assentimento de Maria, que o concebe do Espírito Santo. Daí ser João, por uma graça especial, santificado no seio materno e enriquecido de escolhidos dons para preparar os caminhos do Senhor. Mas isto sucede em seguida à saudação de Maria, que por divina inspiração vai visitar sua parenta. Finalmente vem à luz o Cristo, o esperado das nações, e vem à luz do seio da Virgem. Os pastores e os magos, primícias da fé, dirigem-se com ânsia pressurosa ao seu berço e acham o menino com Maria, sua mãe.
Depois ele quer ser levado em pessoa ao templo para se oferecer publicamente em holocausto a Deus Pai. Mas é por obra da mãe que ali é apresentado ao Senhor. É sempre ela que, na misteriosa perda do filho, o procura com ansiosa solicitude e o reencontra com alegria imensa. Nos mistérios dolorosos. 6. No mesmo sentido, falam os mistérios dolorosos. É verdade que Maria não está presente no horto de Getsêmani, onde Jesus treme e está triste até a morte, e no pretório, onde é flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte. Mas já deste tempo, ela conhecera e vira claramente todas estas coisas. Com efeito, quando ela se ofereceu a Deus como escrava, para depois se tornar sua mãe, e quando no templo se consagrou inteiramente a ele, juntamente com o filho, já desde então, em virtude destes dois fatos, ela se tornou participante da dolorosa expiação de Cristo para a vantagem do gênero humano. Não há, pois, dúvida alguma de que, mesmo por tal razão, durante as cruéis angústias e torturas do filho, ela experimentou no seu coração as mais agudas dores. Aliás, na sua própria presença e sob seus olhos, devia consumar-se aquele divino sacrifício para o qual, com o próprio leite, ela generosamente criara a vítima. Isso se contempla no último e mais comovente destes mistérios. Estava junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, a qual, movida por um imenso amor a nós, para nos ter como seus filhos, ofereceu ela mesma, seu filho, à justiça divina, e com ele morreu no seu coração, transpassada pela espada da dor. Nos mistérios gloriosos. 7. Finalmente, nos mistérios gloriosos, que seguem os dolorosos, é mais copiosamente confirmado este mesmo misericordioso ofício da Virgem Excelsa. Com tácita alegria, ela saboreia a glória do Filho triunfante sobre a morte. Segue-o depois com maternal afeto na sua volta à sede celeste. Mas, conquanto digna do céu, ela é mantida na terra, como suprema consoladora e mestra da Igreja nascente. Ela penetrou, além de tudo o que se possa crer, nos profundos arcanos da sabedoria divina. São Bernardo. E pois que a obra santa da redenção dos homens não podia dizer-se completa antes da descida do Espírito Santo prometido por Cristo, eis que a vemos lá, naquele cenáculo, cheio de recordações, a orar-lhe, juntamente com os apóstolos e em vantagem dos apóstolos, com gemidos inenarráveis. A apressar para a Igreja a sabedoria do Espírito Consolador, supremo dom de Cristo, tesouro que nunca lhe faltará. Porém, em medida ainda mais cheia e perene, poderá ela advogar a nossa causa quando tiver passado à vida imortal. E assim, deste vale de lágrimas, vemo-la assunta à cidade santa de Jerusalém, por entre as festas dos coros angélicos. Veneramo-la elevada acima da glória de todos os santos, coroada de estrelas por seu divino Filho, sentada junto dele, Rainha e Senhora do Universo. Em todos estes mistérios, ó veneráveis irmãos, se tão bem se manifesta o desígnio de Deus, desígnio de sabedoria e desígnio de misericórdia, São Bernardo, Sermo in Nativitate, número 6, não menos claramente, brilhai ao mesmo tempo os grandíssimos benefícios da Virgem Mãe para conosco. Benefícios que não podem deixar de nos encher de alegria, porque nos infundem a firme esperança de obtermos, pela mediação de Maria, a clemência e a misericórdia de Deus. Nas orações vocais. 8. Para este mesmo fim, em perfeita harmonia com os mistérios, tende a oração vocal. Procede, como é justo, a oração dominical dirigida ao Pai Celeste. Em seguida, após haver invocado o mesmo Pai, com a mais pobre das orações, do trono da Sua Majestade, a nossa suplicante volve-se para Maria, em obséquio à lembrada lei da sua mediação e da sua intercessão, expressa por São Bernardino de Sena, com as seguintes palavras: toda graça que é comunicada a esta terra passa por 3 ordens sucessivas.
De Deus é comunicada a Cristo, de Cristo à Virgem, e da Virgem a nós. São Bernardino de Siena, Sermo Sexto Infestis, de Annunciatione A1C2. E nós, na recitação do Rosário, passamos por todos os 3 graus desta escala, em diversa relação entre eles. Porém, mais longamente, de certo modo, com mais gosto, detemo-nos no último, repetindo por 10 vezes a saudação angélica, com que, para nos elevarmos com maior confiança aos outros graus, isto é, por meio de Cristo a Deus Pai. Porquanto, se tornamos a repetir tantas vezes a mesma saudação a Maria, é para que a nossa oração, fraca e defeituosa, seja forçada pela necessária confiança que surge em nós, se pensarmos que Maria, mais do que rogar por nós, roga em nosso nome. De certo, as nossas vozes serão mais agradáveis e eficazes na presença de Deus se forem apoiadas pelos rogos da Virgem, à qual Ele mesmo dirige o amoroso convite. Ressoe a tua voz ao meu ouvido, porque suave é a tua voz. Cântico 2,14. Por esta mesma razão, no Rosário, nós tornamos tantas vezes a celebrar os seus gloriosos títulos de mediadora. Em Maria, saudamos aquela que achou favor junto a Deus, aquela que foi por ele de modo singularíssimo cumulada de graça, para que tal superabundância se entornasse sobre todos os homens, aquela a quem o Senhor está unido pelo vínculo mais estreito que existir possa, aquela que, bendita entre as mulheres, só ela dissolveu a maldição e trouxe a bênção. São Tomás de Aquino, sobre a saudação angélica número 8. Ou seja, o fruto bendito do seu seio, no qual todas as nações são benditas. Aquela, enfim, que invocamos como Mãe de Deus. Pois bem, em virtude de uma dignidade tão sublime, que coisa haverá que ela não possa pedir com segurança para nós pecadores? E por outro lado, que coisa haverá que não possamos esperar nós em toda a vida e nas nossas extremas agonias? 9. Quem com toda diligência houver recitado estas orações e meditado com fé estes mistérios, não poderá deixar de admirar os desígnios divinos que uniram a Virgem Santíssima à salvação dos homens, e com comovida confiança desejará refugiar-se sob a sua proteção e no seu seio, repetindo a súplica de São Bernardo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio, invocado a vossa intercessão, tenha sido por vós desamparado. O Rosário comove Maria em nosso favor. 10. Porém, a virtude que o Rosário tem de inspirar a confiança em quem o reza, possui-a também em mover a piedade para conosco o coração da Virgem. Quanto deve ser suave para ela o ver-nos e o escutar-nos, enquanto entrelaçamos em coroa pedidos para nós justíssimos e louvores para ela belíssimos. Assim rezando, nós desejamos e tributamos a Deus a glória que lhe é devida. Procuramos unicamente o cumprimento dos seus acenos e da sua vontade. Exaltamos a sua bondade e a sua munificência, chamando-lhe Pai e pedindo-lhe, embora indignos deles, os dons mais preciosos. Com tudo isto, Maria exulta imensamente e, pela nossa piedade, de coração, magnifica o Senhor. Porque quando nos dirigimos a Deus pela oração dominical, nós o suplicamos mediante uma oração digna dele. 11. Mas as coisas que nela pedimos, já de per si, são retas e ordenadas, e tão conformes à fé, à esperança e à caridade cristã, junta-se um valor que não pode deixar de ser sumamente apreciado pela Virgem Santíssima. Este, que a nossa voz se une à de seu Filho Jesus, o qual, depois de nos haver ensinado, palavra por palavra, esta fórmula de oração, autorizadamente nola impõe dizendo: Vós, pois, rezareis assim. Mateus 6:9.
Certos estejamos, pois, de que, se formos fiéis a este mandato, com a recitação do rosário, de sua parte, Maria não deixará de exercer com maior benevolência o seu ofício de solícita caridade, e acolhendo, com semblante benigno, estas místicas coroas de oração, recompensar-nos-á com abundância de graças. O rosário ajuda-nos a bem orar. 12. Outra fortíssima razão para contarmos com maior segurança com a generosa bondade de Maria reside na própria natureza do rosário, tão adequado para nos fazer rezar bem. Pela sua fragilidade, o homem, durante a oração, muitas vezes é levado a distrair-se do pensamento de Deus e a faltar ao seu louvável propósito. Ora, quem considera atentamente este fenômeno, logo verá quão eficaz é o rosário, não só para fazer aplicar a mente e para sacudir a preguiça da alma, como também para excitar um salutar arrependimento das culpas e, finalmente, para elevar o espírito às coisas celestes. Isto porque, como é bem sabido, o rosário é composto de duas partes, distintas entre si, porém inseparáveis: a meditação dos mistérios e a oração vocal. Por consequência, este gênero de oração requer da parte do fiel uma atenção particular, que não só o faz elevar de algum modo a mente a Deus, mas o leva também a refletir tão seriamente sobre as coisas propostas à sua consideração e contemplação, que ele é induzido também a tirar delas estímulos para uma vida melhor e alimento para toda forma de piedade. Realmente, não há nada maior ou mais maravilhoso do que estas coisas, que são como que o resumo da fé cristã, e que, com a sua luz e íntima força, têm sido fonte de verdade, de justiça e de paz, e que assinalaram para o mundo uma nova ordem de coisas, rica de frutos maravilhosos. 13. Atente-se, além disto, no modo como estes profundíssimos mistérios são apresentados a quem reza o rosário, isto é, um modo que bem se adapta às mentes, mesmo dos simples e dos menos instruídos. O rosário não tem em mira fazer-nos prescrutar os dogmas da fé e da doutrina cristã, mas principalmente pôr como que diante de nosso olhar e evocar à nossa memória fatos. Visto como os fatos que são apresentados, quase nas mesmas circunstâncias, de lugar, de tempo e de pessoa em que aconteceram, impressionam mais a alma e a comovem salutarmente. E visto que essas coisas são geralmente inculcadas e gravadas nas almas desde a infância, daí se segue que, apenas enunciado um mistério, todo aquele que efetivamente tem amor à oração percorre-o sem nenhum esforço de imaginação, mas com um movimento espontâneo da mente e do coração, e pelo auxílio de Maria, tira dele em abundância um orvalho de graças celestes. O rosário prova a Maria o nosso reconhecimento. 14. Mas há outra razão que torna as nossas coroas mais agradáveis e mais meritórias em presença da Virgem. Quando, com devota recordação, repetimos a tríplice ordem dos mistérios, vimos a demonstrar-lhe mais claramente o nosso afetuoso reconhecimento, porque com isso nós professamos que nunca nos fartamos de recordar os benefícios dispensados pela sua inexaurível caridade para nossa salvação. Ora, nós podemos ter apenas uma vaga ideia da alegria sempre nova que a lembrança destes grandiosos fatos, repetidos com frequência e com amor em sua presença, pode infundir no seu ânimo bendito, movendo-o a sentimentos de solicitude e de generosidade materna. Além disto, estas mesmas lembranças fazem com que as nossas orações se tornem mais ardentes e eficazes, porque cada mistério que passa diante do nosso pensamento fornece-nos um novo estímulo para orar maximamente eficaz perante a Virgem. Sim, a ti recorremos, Santa Mãe de Deus, e tu não desprezes estes míseros filhos de Eva.
A ti suplicamos, ó poderosa e benigna, mediadora da nossa salvação. Conjuramos-te com toda a alma, pelas suaves alegrias recebidas de teu Filho Jesus, pela participação nas suas indizíveis dores, pelo esplendor da sua glória que em ti se reflete. Eia, pois, escuta-nos, se bem que indignos, e atende-nos. A moderna perseguição contra a Igreja. 15. A excelência do Rosário Mariano, focalizada também pelas duas considerações que acabamos de vos expor, dir-vos-á ainda mais claramente, veneráveis irmãos, por que razão nós não nos cansamos de inculcá-lo e de promovê-lo com todo cuidado. Conforme desde o princípio observamos, a nossa época tem, cada vez mais, necessidade de auxílios celestes, especialmente pelas muitas tribulações que a Igreja sofre, contrariada no seu direito e na sua liberdade, e depois pelos muitos perigos que ameaçam as próprias bases da prosperidade e da paz dos povos cristãos. Pois bem, mais uma vez declaramos solenemente que no Rosário depositamos as maiores esperanças de obter esses auxílios. Queira Deus, é este um ardente desejo nosso, que essa prática de piedade retome em toda parte o seu antigo lugar de honra. Nas cidades e nas aldeias, nas famílias e nas oficinas, entre os nobres e os plebeus, seja o rosário amado e venerado como o mais nobre distintivo da profissão cristã e como o auxílio mais eficaz para nos propiciar a divina clemência. Os últimos excessos da impiedade. 16. E pois que a insensata perversidade dos ímpios a tudo já agora recorre, com o dolo e com a audácia, para provocar a cólera divina e atrair sob a pátria o peso de um justo castigo, necessário é que a piedosa prática do rosário seja seguida com sempre maior empenho. Além disto, todos os bons sofrem conosco, porque no próprio seio dos povos católicos há muitos que, satisfeitos de se regozijar com as ofensas de qualquer modo feitas à religião, eles mesmos, fortes de uma incrível licença de propaganda, mostram não ter em mira outra coisa senão expor ao desprezo e ao escárnio do povo as coisas mais santas da religião e sua experimentada confiança na intercessão da Virgem. Nesses últimos meses, pois, não se tem poupado nem sequer a augustíssima pessoa de Jesus Cristo Salvador. Não se tem tido pejo de apoderar-se dela para os atrativos do palco, já agora, sobejamente, contaminado de infâmias, e de representarmo-la despojada da majestade de sua natureza divina, sem a qual, necessariamente, rui o próprio fundamento da redenção do gênero humano. E levou-se ao cúmulo, à afronta, quando se quis reabilitar da infâmia dos séculos o homem réu da criminosa perfídia que a história tem estigmatizado como a mais abominável e a mais monstruosa, o traidor de Cristo. 17. Ante tais excessos cometidos ou em via de selo pelas cidades da Itália, tem-se levantado um brado geral de indignação e um enérgico protesto pela violação dos sacrossantos direitos da religião naquela nação que justamente considera sua precípua ufania o ser católica. Antes tais excessos, como era natural, levantou-se a vigilante solicitude dos bispos, que apresentaram justíssimas recriminações àqueles que têm o inalienável dever de tutelar a honra da religião pátria. E não só têm avisado seus rebanhos da gravidade do perigo, mas os têm exortado também a especiais atos de reparação da ímpia ofensa lançada contra o amorosíssimo autor da nossa salvação. Nós temos apreciado imensamente as múltiplas e notáveis demonstrações de zelo dadas pelos bons nestas circunstâncias, e delas temos aurido um vivo conforto para nossa alma, profundamente ferida. Mas, dado que temos ocasião de falar,
não podemos abafar a voz do nosso altíssimo ministério. E por isso falamos, para juntar o nosso mais enérgico protesto aos já levantados pelos bispos e pelos fiéis. 18. Mas, enquanto lamentamos e detestamos esse sacrílego crime, com o mesmo ardor do nosso ânimo apostólico, dirigimos uma cálida exortação a todos os cristãos, mas particularmente aos italianos, para que guardem intacta, defendam estrenuamente e continuem a alimentar com obras honestas e piedosas esta fé avoenga que constitui a sua herança mais preciosa. Recurso à poderosa Rainha do Céu. 19. É esta mais uma razão pela qual nós vivamente desejamos que durante o mês de outubro os simples fiéis e as confrarias porfiem em honrar a grande Mãe de Deus, a poderosa auxiliadora do povo cristão, a gloriosíssima Rainha do Céu. Por nossa parte, de todo o coração, confirmamos os favores das santas indulgências anteriormente concedidas a este propósito. 20. E Deus, ó veneráveis irmãos, que na sua misericordiosa bondade nos deu uma mediadora tão poderosa e quis que tudo nos viesse pelas mãos de Maria, de São Bernardo, pela intercessão e pelo favor dela, acolha propício os votos e satisfaça as esperanças de todos. Como auspício, pois, destes bens, juntamos de todo o coração para vós, para o vosso clero e para o vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 8 de setembro de 1894, 17º do nosso pontificado. Leão pp. 13. Encíclica Adjutricem Populi. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Consolador despertar da piedade mariana. 1. É coisa boa celebrar com louvores sempre maiores e implorar com sempre mais viva confiança a Virgem Mãe de Deus, poderosa e misericordiosíssima auxiliadora do povo cristão. Com efeito, os motivos desta confiança e destes louvores são multiplicados por esse rico e variado tesouro de benefícios, sempre mais abundantes, derramados em toda parte por Maria para o bem-estar comum. E em troca de tal munificência, os católicos certamente não têm faltado ao seu dever de profundo reconhecimento. Visto como hoje, mais do que nunca, não obstante a presente luta contra a religião, podemos ver aumentados e sempre mais afervorados em todas as classes da sociedade o amor e o culto para com a Beata Virgem. E a reconstituição e a multiplicação das confrarias sob o seu patrocínio. A construção de suntuosos monumentos dedicados ao seu augusto nome. As peregrinações de multidões devotíssimas aos santuários mais venerados, os congressos que têm como finalidade uma sempre maior difusão da sua glória, e inúmeras outras manifestações deste gênero, excelentes por si mesmas e de feliz augúrio para o futuro, são luminosa prova deste fato. Mas a nós apraz recordar aqui de modo especial que entre as múltiplas formas de piedade para com Maria, a mais estimada e praticada é a tão excelente do Santo Rosário. Isto, dizíamos, é de grande alegria para nós. Portanto, se temos dedicado parte notável das nossas solicitudes a propagar a devoção do Rosário, tocamos com a mão a realidade de com que benevolência a Rainha do Céu, assim invocada, tem correspondido aos nossos votos. Como esperamos que ela quererá também amenizar as dores e as amarguras que os próximos dias nos preparam. Orar pelo retorno dos dissidentes. 2. Mas é sobretudo para a difusão do reino de Cristo que nós esperamos do poder do Santo Rosário um socorro mais eficaz. O intento que nós agora, com mais vivo desejo, nos prefixamos, como muitas vezes temos dito,
é a reconciliação dos povos separados da Igreja, declarando ao mesmo tempo que devemos esperar o êxito, sobretudo das fervorosas preces dirigidas à onipotência divina. Isto nós também recentemente afirmamos por ocasião da solenidade de Pentecostes, recomendando que fossem dirigidas, nesta intenção, preces especiais ao Espírito Santo. E sabemos que o nosso convite foi correspondido em toda parte com grande solicitude. Mas, dada a importância da difícil empresa e a necessidade de perseverar em toda santa ousadia, vem aqui muito a propósito o conselho do apóstolo. Perseverai na oração. Colossenses 4:2. Tanto mais quanto os felizes inícios da obra são de incitamento a esta perseverança na oração. Portanto, ó veneráveis irmãos, fareis a coisa mais útil para este fim, e para nós mais grata, se durante todo o próximo outubro, vós e os vossos fiéis invocardes conosco devotissimamente a Virgem Mãe, com a recitação do Santo Rosário nas formas prescritas. Poderosos motivos impelem-nos, e com absoluta confiança, confiar a sua proteção nos nossos projetos e nos nossos votos. Maria no cenáculo, mestra dos apóstolos. 3. O mistério do imenso amor de Cristo a nós teve, entre outras, uma luminosa manifestação quando ele, perto de morrer, quis confiar ao seu discípulo João aquela mãe, sua própria mãe, com aquele solene testamento: eis aí teu filho. Ora, na pessoa de João, segundo o pensamento constante da Igreja, Cristo quis indicar o gênero humano e particularmente todo aquele que a ele adeririam pela fé. E é justamente neste sentido que Santo Anselmo de Cantuária exclama: ó Virgem, que privilégio pode ter tido em maior consideração do que esse pelo qual és a mãe daqueles para os quais Cristo se digna de ser pai e irmão? Por sua parte, Maria generosamente aceitou e tem cumprido essa singular e pesada missão, cujos inícios foram consagrados no cenáculo. Desde então, ela ajudou admiravelmente os primeiros fiéis com a santidade do seu exemplo, com a autoridade dos seus conselhos, com a doçura dos seus incentivos, com a eficácia das suas orações, tornando-se assim verdadeiramente mãe da Igreja, mestra e rainha dos apóstolos, aos quais comunicou também aqueles divinos oráculos que ela conservava ciosamente no seu coração. Do céu, Maria vela sobre a Igreja. 4. Impossível seria, pois, dizer que amplitude e que eficácia hajam adquirido seus socorros, quando ela foi levada para junto de seu divino Filho, àquele fastígio de glória que convinha à sua dignidade e ao esplendor dos méritos. Com efeito, de lado alto, consoante os desígnios de Deus, ela começou a velar sobre a Igreja, a assistir-nos, a proteger-nos como uma mãe, de modo que, depois de ter sido a cooperadora da redenção humana, tornou-se também, pelo poder quase limitado que lhe foi conferido, a dispensadora da graça que em todos os tempos jorra dessa redenção. Por isto, com bem razão, as almas cristãs, obedecendo como que a um instinto natural, sentem-se arrastadas para Maria, para lhe comunicarem com toda a confiança os seus projetos e as suas obras, as suas angústias e as suas alegrias, para recomendarem com filial abandono suas pessoas e suas coisas à bondade e solicitude dela. Por este justíssimo motivo, todos os povos e todos os ritos têm-lhe tributado louvores que têm vindo sempre crescendo com o sufrágio dos séculos. Donde os títulos a ela dados de Mãe Nossa, Nossa Mediadora, Reparadora do mundo inteiro, Dispensadora de dons celestes. Maria e a difusão do Evangelho. 5. Ora, já que a fé é o fundamento e princípio dos dons divinos, pelos quais o homem é elevado, acima da ordem da natureza, aos bens eternos,
Com toda razão se celebra a mística influência de Maria para fazer adquirir e frutificar a fé. Maria, com efeito, é aquela que gerou o autor da fé, e que, em razão da sua fé, foi saudada bem-aventurada. Ninguém, ó Virgem, tem pleno conhecimento de Deus senão por ti. Ninguém se salva senão por ti. Ó Mãe de Deus, ninguém senão por ti recebe dons da misericórdia divina. São Germano Constantinopolitano. E certamente não poderá parecer exagerada a afirmação de que, especialmente pela sua guia e pelo seu auxílio, foi que, mesmo entre enormes obstáculos e adversidades, a sabedoria e as ordenações evangélicas se difundiram tão rapidamente em todo o mundo, instaurando por toda parte uma nova ordem de justiça e de paz. Consideração esta que, sem dúvida, devia estar presente ao ânimo de São Cirilo de Alexandria, quando, dirigindo-se à Virgem, lhe dizia: por ti, os apóstolos pregaram aos povos a doutrina da salvação. Por ti, a Santa Cruz é louvada e adorada no mundo inteiro. Por ti, os demônios são afugentados e o homem chamado de novo ao céu. Por ti, toda criatura detida pelos erros da idolatria é reconduzida ao conhecimento da verdade. Por ti, os fiéis chegaram ao batismo e em toda parte do mundo foram fundadas as igrejas. São Cirilo de Alexandria, homilia contra Nestório. Maria, cetro da verdadeira fé. 6. Além disto, consoante o louvor do mesmo doutor, ela foi vigorosíssimo, cetro da verdadeira fé. São Cirilo de Alexandria, homilia contra Nestório, pelo contínuo cuidado que teve de manter firme, intacta e fecunda entre os povos a fé católica. E disto existem provas numerosíssimas e asaz conhecidas, confirmadas às vezes por acontecimentos prodigiosos. Sobretudo nas épocas e nas regiões em que se ouve de deplorar a fé esmorecida por causa da indiferença ou atacada pelo pernicioso contágio dos erros, foi que o clemente socorro da Virgem se fez particularmente sentir. Foi então que, graças ao seu impulso e ao seu apoio, surgiram homens eminentes por santidade e por zelo apostólico, prontos a repelir os ataques dos perversos, a reconduzir as almas à prática e ao fervor da vida cristã. Sozinho, mas poderoso como muitos juntos, Domingos de Gusmão consagrou-se a esta dupla tarefa, tendo posto com êxito a sua confiança no Rosário de Maria. E ninguém poderá pôr em dúvida que grande parte tem a Mãe de Deus nos serviços prestados pelos veneráveis padres e doutores da Igreja, que tão notavelmente trabalharam em defender e ilustrar a doutrina católica. De fato, é a ela, sede da divina sabedoria, que eles atribuem com gratidão a fecunda inspiração dos seus escritos. Foi por obra da Virgem Santíssima, e não pelo mérito deles, conforme eles mesmos atestam, que a malícia dos erros foi debelada. Enfim, príncipes e pontífices romanos, guardas e defensores da fé, tiveram o costume de recorrer sempre ao nome da Divina Mãe, uns na direção das suas guerras sagradas, outros na promulgação dos seus solenes decretos, e sempre lhe experimentaram o poder e a proteção. 7. Por isso a Igreja e os padres dirigem a Maria estas expressões não menos verdadeiras do que esplêndidas. Ave, ó boca sempre eloquente dos apóstolos, ó sólido fundamento da fé, ó rocha inabalável da Igreja, do hino dos gregos Theotokon. Ave, por ti nós fomos computados entre os cidadãos da Igreja, urna santa, católica e apostólica, São João Damasceno, Oratio in Annunciatione Dei Genitrix, número 9. Ave, ó divina fonte da qual os rios da eterna sabedoria, correndo com as puríssimas e limpidíssimas águas da ortodoxia, prostram a multidão dos erros. São Germano Constantinopolitano, Oratione in Dei Praesentatione, número 4. Alegra-te já que só tu conseguiste destruir
todas as heresias no mundo inteiro, no ofício da bem-aventurada Virgem Maria. Maria e a unidade da fé. 8. Esta parte tão importante que a Santíssima Virgem teve e tem no curso de expansão, nos combates, nos triunfos da fé católica, torna mais luminoso o plano divino a seu respeito e deve despertar em todos os bons uma grande esperança para a consecução de todas as finalidades que estão hoje nos anseios de cada um. 9. É preciso confiar em Maria. É preciso invocar Maria. Oh, quão eficaz será o seu poder para a solícita realização do novo e tão desejado triunfo da religião, isto é, que no meio dos povos cristãos, uma única profissão de fé deva manter unidas as mentes e um único vínculo de perfeita caridade estreite os corações. Que não estará ela disposta a fazer para que todas as nações caminhem unidas, na maravilhosa luz de Deus, quando com tanta insistência o seu unigênito pediu ao Pai a união delas, e por meio do batismo a chamou a participar da herança da salvação, adquirida com imenso preço? Poderá ela deixar de demonstrar a sua amorosa providência, quer para aliviar os longos trabalhos que para tal fim a Igreja, esposa de Cristo, enfrenta, quer para realizar na família cristã esse dom da união que é o fruto precioso da sua maternidade? A antiga unidade e o culto de Maria. 10. É um sinal de que o augúrio não está tão longe de verificar-se, está na opinião e na confiança tão ardentes nas almas piedosas, de que Maria será o feliz laço que com sua força unirá todos aqueles que amam a Cristo, onde quer que estejam, formando deles um só povo de irmãos, prontos a obedecer como a um Pai comum ao vigário de Cristo na terra, o Pontífice Romano. Aqui o pensamento reporta-se espontaneamente, através dos fastos da Igreja, aos magníficos exemplos da primitiva unidade, e com o gosto se detém na recordação do grande concílio de Éfeso. Portanto, a plena concórdia da fé, a participação nos mesmos sacramentos, que então uniu o Oriente e o Ocidente, aqui parece realmente afirmar-se com singular firmeza e brilhar de nova glória, quando os padres do concílio anunciaram autorizadamente o dogma da divina maternidade de Maria. A notícia de tal acontecimento, promanando daquela religiosíssima cidade exultante, encheu o mundo católico da mesma incontida alegria. A oração pelos dissidentes, agradável a Maria. 11. Todas essas razões que sustentam e aumentam a confiança de ser ouvido pelo poder e pela bondade da Virgem devem ser para os católicos outros tantos incitamentos para a rogarem, como nós vivamente recomendamos com fervoroso empenho. Reflitam os fiéis em quanto é para eles decoroso e útil e ao mesmo tempo quão aceito e grato para a Santíssima Virgem este empenho. De feito, possuindo eles a unidade da fé, desarte manifestam que justamente têm grandíssimo apreço o valor deste benefício e que querem guardá-lo com todo escrúpulo. Nem podem eles manifestar de melhor forma o seu amor fraterno para com os separados, do que ajudando-os eficazmente de modo que possam reencontrar o maior de todos os bens. Tal afeto fraterno, verdadeiramente cristão, sempre operoso em toda a história da Igreja, achou sempre a sua força principal na Mãe de Deus, excelente faltora de paz e de unidade. São Germano de Constantinopla assim a invocava: lembra-te dos cristãos que são teus servos. Recomenda as orações de todos, conforta as esperanças de todos, reforça a fé, estreita as igrejas na unidade. O culto de Maria entre os orientais. 12. E ainda hoje os gregos lhe dirigem esta oração: ó Virgem toda pura, que podes sem temor aproximar-te de teu Filho, roga-o, ó toda santa, para que ele dê a paz ao mundo
e inspire um mesmo sentimento a todas as igrejas, e todos nós te aclamaremos. Santa Irene. E aqui se junta aos outros um motivo especial pelo qual é lícito esperar que a Santíssima Virgem escutará com maior benignidade as nossas preces em favor dos povos dissidentes. E esse motivo é o dos insignes méritos que eles, mas especialmente os orientais, adquiriram para com ela. Porque é a eles que muito se deve se a sua devoção tanto se difundiu e cresceu. Entre eles surgiram grandes apologistas e defensores da sua dignidade, panegiristas, célebres pelo fogo e pela delicadeza da sua eloquência, imperatrizes diletíssimas a Deus, São Cirilo de Alexandria, que imitaram os exemplos da Puríssima Virgem e lhe tributaram homenagens com a sua munificência, e por último, igrejas e basílicas erguidas em sua honra com esplendor régio. As imagens de Maria do Oriente ao Ocidente. 13. A esta altura, apraz-nos adiantar uma consideração que, enquanto não é estranha ao assunto, ao mesmo tempo redunda em glória da Santíssima Mãe de Deus. É esta. Todos sabem que muitíssimas das suas augustas imagens, em diversas épocas, foram trazidas do Oriente para o Ocidente e, especialmente na Itália e em Roma, foram acolhidas com suma piedade e honradas com magnificência pelos nossos avós, e veneradas depois pelos seus descendentes com não menor transporte. Ora, nós gostamos de verificar neste fato uma disposição e um benefício da amorosíssima Mãe, já que isso parece querer significar que essas imagens são, junto a nós, como que palpitantes monumentos de outros tempos em que a família cristã vivia unida em toda parte do mundo, e como que preciosos penhores de uma comum herança. Por isto, ao contemplá-las, como que por inspiração da própria Virgem, devem as almas piedosamente lembrar-se daqueles que a Igreja Católica chama, com amorosa solicitude, a antiga concórdia e a alegria que já provaram no seu seio. O Rosário, oração eficaz para os dissidentes. 14. Assim, um grande auxílio, em vantagem da unidade da Igreja, é-nos por Deus oferecido em Maria. E conquanto esse auxílio de muitos modos possa ter merecido, nós cremos que o melhor e o mais eficaz é o do Rosário. Já de outras vezes fizemos observar que não última entre as vantagens do Santo Rosário é fornecer ao cristão um meio prático e fácil para alimentar a sua fé e preservá-la da ignorância e do perigo do erro, como manifestamente nos demonstram as suas próprias origens. Ora, não é menos claro o quanto toca de perto a Maria esta fé, que se exercita, quer com a repetida oração vocal, quer com a meditação dos mistérios. Porquanto, toda vez que nos pomos em oração diante dela e recitamos com devoção a Santa Coroa, segundo o rito prescrito, nós recordamos a obra maravilhosa da nossa redenção, de modo a contemplarmos como se desenrolasse agora todos aqueles fatos que sucessivamente concorrem para torná-la ao mesmo tempo Mãe de Deus e Mãe Nossa. A excelência desta dupla dignidade e o fruto deste duplo mistério mostram-se-nos sob uma vivíssima luz, se piedosamente considerarmos a Virgem Maria ao lado de seu divino Filho nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Daí resulta sentir-se a alma inflamada de um vivo sentimento de gratidão para com ela, e desdenhando todas as coisas deste mundo, esforçar-se com firme propósito por se tornar digna de tal mãe e dos seus benefícios. Aliás, já que Maria, a mais amorosa de todas as mães, não pode deixar de se enternecer e de se mover a compaixão para com os homens por esta frequente e piedosa recordação de tais mistérios, o Santo Rosário será, como temos dito, a oração mais oportuna para advogar junto a ela a causa de nossos irmãos dissidentes. Isto entra em cheio na missão da sua maternidade espiritual. De fato, aqueles que pertencem a Cristo
Não os gerou Nossa Senhora, nem podia gerá-los, senão na unidade da fé e do amor a Ele. Acaso Cristo foi feito em pedaços? 1 Coríntios 1:13. Por isso, todos nós devemos viver juntos a vida de Cristo, de modo a podermos colher frutos para Deus. Romanos 7:4. Num só e idêntico corpo. Necessário é, pois, que todos aqueles que a maldade dos acontecimentos separou desta unidade sejam de novo, por assim dizer, gerados para Cristo, desta mesma mãe que Deus tornou perenemente fecunda da Santa Prole. Ela, por sua parte, nenhuma outra coisa deseja mais ardentemente. E se nós lhe oferecermos coroas tecidas desta oração a ela, tão cara, Maria lhes obterá em abundância os auxílios do Espírito vivificado. Praz a Deus que eles não recusem secundar os desejos desta sua misericordiosíssima mãe, e que, lembrados da sua eterna salvação, escutem esse amoroso convite. Ó filhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. O rosário difundido na Igreja do Oriente. 15. Havendo observado o grande poder do Santo Rosário em tal terreno, alguns dos nossos predecessores procuraram por todos os meios difundi-lo nos países orientais. Primeiro entre todos, Eugênio IV, com a sua Constituição Apostólica Ad Vesperantiae, de 1139. Depois Inocêncio XII, Clemente XI, que com sua autoridade concederam por este fim largos privilégios à ordem dos frades pregadores. E os frutos não se fizeram esperar longamente, graças ao zelo e à atividade dos religiosos dessa ordem, como já provado por inúmeros e claros documentos, se bem que aos progressos de tal obra fizesse não pouco dano a prolongada contrariedade dos tempos. Mas nos nossos dias, naquelas regiões, tem voltado a reflorir em muitos corações o mesmo entusiasmo pela devoção ao Santo Rosário que louvamos no princípio desta carta. E esperamos que este fato, tão condizente com os nossos desígnios, seja utilíssimo à realização dos nossos votos. Nosso templo, a Virgem do Rosário em Patras. 16. A esta esperança se junta um fato consolador que diz respeito tanto ao Oriente quanto ao Ocidente, que é plenamente conforme os nossos desejos. Queremos referir-nos ao propósito expresso no célebre Congresso Eucarístico de Jerusalém de erigir-se um templo em honra da Rainha do Santíssimo Rosário em Patras, na Acácia, não longe daqueles lugares nos quais a proteção de Maria fez brilhar as glórias do nome cristão. Já há muitos de vós, exortados pela comissão, surgida com a nossa aprovação, pressurosamente contribuístes para esta obra com subscrições, juntando-lhe também a promessa de um constante interesse até que a coisa esteja realizada. E com isso, já se provou a quanto basta para iniciar sem mais os trabalhos com a grandiosidade que convém a esta obra. E nós já autorizamos lançar-se solenemente o mais breve possível a primeira pedra desse edifício. O templo surgirá em nome do povo cristão, qual monumento de perene gratidão à nossa Auxiliadora e Mãe Celeste. Lá ela será invocada incessantemente em rito latino e grego, a fim de que, com sempre mais benévola assistência, se digne de ajuntar aos antigos novos favores. Mostra-te, Mãe. 17. E agora, ó veneráveis irmãos, a nossa exortação volta ao ponto do qual partiu. Eia, pois, que todos, pastores e rebanhos, especialmente no próximo mês, se coloquem cheios de confiança sob a proteção da augusta Virgem. Em público e em particular, não cessem, com cantos, orações e votos, de invocar e suplicar concordemente a Mãe de Deus e Mãe Nossa. Ah, mostra-te, Mãe, que a sua clemência maternal queira preservar de todo perigo sua família inteira,
que a conduza a uma verdadeira prosperidade e, sobretudo, a estabeleça na santa unidade. Guarde ela com benevolência os católicos de todas as nações e, unindo-os pelos vínculos da caridade, torne-os mais ativos e mais constantes em sustentar a honra da religião, da qual promanam, mesmo para os povos, os bens mais preciosos. Guarde depois, com suma benevolência também, os dissidentes, essas grandes e ilustres nações, essas almas eleitas, que sentem a dignidade cristã. Suscite nelas salutares desejos e depois os alimente e os leve a cumprimento. Redundem em vantagem dos dissidentes orientais a ardente devoção que eles professam para com Nossa Senhora e os numerosos efeitos realizados pelos seus antepassados para a glória dela. Depois, em vantagem dos dissidentes ocidentais, redunde a lembrança do salutar patrocínio com que ela teve como cara e recompensou a extraordinária piedade que todas as classes sociais lhe professaram por muitas gerações. Para estes dissidentes e para todos os outros, onde quer que se achem, valha a voz unânime e suplicante de todos os povos católicos e valha a nossa voz, que até o último alento invocará. Mostra-te, Mãe. Entre mentes, como auspício dos dons celestes, em atestado da nossa benevolência, de todo o coração concedemos a cada um de vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a nossa bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 5 de setembro de 1895, no 18º ano do nosso pontificado. Leão, pp. 13.